Hoje vamos ter mais um episódio do nosso podcast Em Defesa da Vida e vamos hoje conversar com Ana Carla, uma paciente minha que foi tratada de mesotelioma do peritônio. E mesotelioma do peritônio é uma doença que é considerada como rara, não é muito frequente, mas os profissionais que tratam de doenças do peritônio acabam tendo alguns pacientes com mesotelioma, eu já tratei alguns, e Ana Carla é um caso muito especial, né? Não só por ela, que ela é uma pessoa realmente muito especial, mas pelo caso dela que foi muito desafiador. Para vocês terem uma ideia, no início, antes da gente ter a citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, o mesotelioma do peritônio, a expectativa de vida dos pacientes era de 6 meses a 12 meses, né? Então, era uma doença que realmente tinha uma letalidade altíssima. E quando se começou a ter a citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, se conseguiu mudar essa trágica, né, realidade que se tinha antes, né? E conseguiu se obter cura desses pacientes, né? Então, o objetivo desse podcast é a gente, através dessas entrevistas, a gente passar essas mensagens e ajudar pessoas que possam estar passando por situações semelhantes, com experiências de tratamentos que obtiveram sucesso, né? Mas a custas de muita luta, né? Então, a gente vai aqui ouvir Ana Carla, né? Eu estava olhando, né, as cirurgias que a gente fez, né, antes dessa entrevista e estava vendo que a primeira cirurgia foi em 2018, não foi isso? Foi, 24 de abril, no dia do aniversário do meu filho. No dia do aniversário do seu filho. E como foi que quais eram os sintomas que você tinha, Ana, quando você é, percebeu de que você estava com alguma coisa, com alguma doença no abdômen? O que é que você sentia? Muita dor abdominal. Eu passei quase 2 anos sentindo dor, entrando e saindo de hospital, sem diagnóstico nenhum, nenhum. Ninguém sabia dizer o que eu tinha. Muitas vezes as pessoas até, eu acho que até duvidavam, né? Quer dizer, você sentia dor, mas não conseguia se dar o diagnóstico do que é que se trata. Isso, Isso é uma coisa muito importante que você está falando. Porque realmente o mesotelioma peritoneal, como é uma doença rara, muitas vezes é muito difícil de ser diagnosticada, né? Às vezes se confunde com endometriose, né? Às vezes exato. se confunde com outras doenças, porque o mesotelioma é uma doença do peritônio. Ela começa no peritônio. O peritônio é uma membrana que cobre toda a cavidade abdominal e cobre também todos os órgãos internos, né? Uma membraninha muito fina. E o mesotelioma é um câncer que dá nessas células do peritônio. Então, você não consegue fazer um exame, uma colonoscopia, uma endoscopia para diagnosticar, né? Então, muitas vezes, você tem que dar o diagnóstico com exames de imagem. Isso foi o que aconteceu, né? Eu passei quase 2 anos nessa luta aí de entrar e sair de hospital, até que eu fui fazer um exame, a videolaparoscopia com o doutor Roberto, e aí foi diagnosticado. Roberto Chesteira, né? Isso. Verdade, estou É. lembrado agora. E Eu me aí lembro que Roberto ligou para mim quando fez sua foi, laparoscopia e falou: Olha, Cláudio, eu estou vendo uma situação aqui que eu acho que não está legal, está estranho aqui esse peritônio. Eu fiz várias biópsias. Muitas vezes o diagnóstico é feito dessa forma, com isso, necessidade de fazer uma laparoscopia com biópsia. E digo mais: e muitas vezes as biópsias que são feitas na laparoscopia, às vezes os próprios patologistas têm dificuldade de dar o diagnóstico de mesotelioma por ser uma doença rara. Muitas vezes recorrem a um grupo de patologistas para conseguir definir, mas aí foi aí que foi definido então o mesotelioma, e aí você me procurou, né? ó, quando ele deu o diagnóstico foi muito interessante isso, porque para mim, o que para muitas pessoas é um desespero, para mim foi um alívio. Tô sendo muito sincera, foi um alívio o diagnóstico, mesmo sendo o diagnóstico que foi. Mas pelo menos eu sabia o que é que eu tinha. E aí ele, né, encaminhou para o senhor.
Mas antes de ir para o senhor, eu passei por mais 3 médicos. Deixei a consulta agendada, e a cada médico que eu fui, era como se estivesse me condenando à morte, sabe, como se eu não tivesse mais jeito, que não podia fazer mais nada por mim ali. E aí eu disse: "Não, eu não ia aceitar aquilo". Você não aceitou esse diagnóstico de que Não, entrava por aqui e saía por cá, nada do que eles falavam para mim eu escutava. Aí eu disse: "Não, eu vou no médico que doutor Roberto indicou, vou lá em doutor Cláudio". E eu não esqueço até hoje, no dia que eu fui, que eu sentei na sua cadeira, você olhou para mim assim: "Você tá chorando agora, daqui 1 ano você vai estar dando risada comigo". E foi isso que aconteceu. 1 ano depois a gente estava lá. E eu sou muito grata, doutor Cláudio, pelo senhor. eu também fico muito emocionado. Muito grata, E eu muito fico grata. muito agradecido por você ter tido confiança, pra A você ter maneira como o senhor me tratou, a maneira como o senhor levou o caso até a mim, os profissionais que fizeram parte da cirurgia, do pós, cada um, doutor Marcos Lira também. Nossa, as enfermeiras, nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer, sabe. é. Eu me senti muito acolhida e muito segura, porque você foi uma pessoa que você me olhou nos olhos e me deu esperança, sabe, e que eu não estava tendo antes. Imagino, né, você 2 anos esperando por um diagnóstico, Isso, quando você tem o diagnóstico de um câncer do peritônio, você tem um alívio, eu falei: "Finalmente identificaram o que eu tenho". isso. E aí depois disso você chega por perspectiva de: "Olha, não temos muito o que fazer", meio que tipo assim, se prepare para a terminalidade, porque a situação não é boa. O que você tem que entender, Ana, é que isso era em 2018. Nessa época, aqui no Brasil, o tratamento de citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que foi o procedimento que a gente fez, era considerado como um procedimento experimental. No Brasil, você não tinha, era em 2018, você não tinha nada, nenhuma legislação que falasse que o tratamento deveria ser feito dessa forma. Então, por isso que alguns médicos que sempre se dedicaram, cirurgiões oncológicos que se dedicam ao tratamento do peritônio, como eu, né, que participa de congressos, que a gente já tinha, Uhum. que se dedicava a essa parte de doença peritoneal, a gente sabia que tinha o que fazer, que tinha como tratar. E a gente fez as suas 2 primeiras cirurgias como experimental, né? Inclusive, para conseguir fazer o procedimento foi difícil, né? Foi. É, e só em 2022, quando eu estava à frente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, né, eu e outros colegas, principalmente o Hélio Barreto, né, que era um dos diretores na época, que a gente conseguiu, depois de muito trabalho, fazer com que o tratamento fosse incorporado ao SUS. Porque o que acontece é o seguinte, para a gente ter um tratamento incorporado na tabela da ANS, a ANS não tem um órgão que regulamenta, que decide tratamentos a serem feitos, né? A Anvisa decide por medicamentos, também não decide por tratamentos. Uhum. Então, na época, a gente fez uma consultoria na sociedade e viu que a gente tinha que passar pela Conitec. E aí conseguimos passar na Conitec, e depois de 5 anos, a gente já tinha iniciado o processo só em 10 de fevereiro de 2022, que a Conitec conseguiu, por unanimidade, aprovar o tratamento para o SUS, e aprovando para o SUS, acabou aprovando para a ANS e para a medicina complementar, a medicina dos planos de saúde. Então, hoje, os pacientes que têm mesotelioma e que buscam tratamento conseguem que o plano libere o procedimento sem precisar de judicializar. Que bom. Entendeu? Por causa da luta de É. pessoas como você e As como eu 2 vezes. também, que a gente conseguiu viabilizar e decidir isso, mas hoje os planos, eles, por a Conitec ter aprovado e por a ANS ter incorporado, conseguem liberar esse tratamento sem precisar de judicialização. Mas me conte, e o processo? Quando eu falei para você do procedimento, como é que você recebeu essa perspectiva da cirurgia, que eu devo ter falado para você com detalhes, tudo Sim, que sim. você iria passar. É como eu falei, né, para mim foi um alívio ter tido aquele diagnóstico. E
Eu não sei, mas eu sou o tipo da pessoa que eu não quero entrar muito em detalhe. Eu sabia o que eu tinha, mas não queria ter muito detalhe da doença. Eu só queria olhar para frente. Eu só queria saber, pronto, eu já sei o que eu tenho, qual é o próximo passo? É o tratamento? É a cirurgia? Então vamos fazer. Já passou. Todo, né, as dúvidas que eu tinha e eu só fiquei focada nisso, em realmente fazer o tratamento, fazer a cirurgia e acreditar que realmente ia dar certo e deu Uhum, certo, é, né? E é isso. é. Mas precisou de judicializar, não foi? Precisou, É. precisou. E aí vai um recado que eu dou, né, um agradecimento ao judiciário. Eu acho que o judiciário brasileiro, nesse aspecto de garantia de saúde, né, de garantia de procedimentos aos pacientes, realmente se mostra de uma forma muito favorável aos pacientes. Né? Se você não tivesse um juiz que tivesse liberado esse procedimento, a Ana Carla não estaria aqui hoje. Hum. Né? Essa é a grande verdade. Né? De ter visto nossos relatórios, de ter falado, vou liberar esse procedimento que ele é necessário. Está aqui a prova viva, né, de quem fez, do juiz que decidiu essa sentença favorável ao tratamento de Ana Carla em 2018, está vendo aí hoje em 2025 ela bem. E não só isso também, né? A gente tem que agradecer também aos planos de saúde. A gente reclama muito aos planos de saúde. Muitas vezes eles precisam de uma ação judicial para poder liberar o procedimento, mas se não tivéssemos os planos de saúde, no Brasil, a gente não conseguiria ter a medicina de qualidade que a gente tem hoje. Às vezes a gente precisa fazer uma forcinha para que eles consigam liberar, mas uma vez liberando, a gente consegue ter esses tratamentos, né, de qualidade, né, modernos e que trazem resultado. Né? Ao assistir a minissérie Vinagre de Maçã, eu fiquei muito impressionado como as redes sociais podem ser maléficas, né, deletérias, como podem passar informações ruins aos pacientes com o tratamento do câncer. E isso foi, inclusive, um dos fatores que nos motivou a fazer esse podcast, né, para passar mensagens de pacientes que tiveram êxito, e não só o êxito que tiveram, mas tudo que os pacientes passaram, né, as dificuldades, para isso ajudar pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Você assistiu, Ana, esse... Assisti. Assisti e eu confesso que eu fiquei chocada com a história, né? Mas ai, esqueci. São duas histórias, né? Uma história de uma paciente jovem lá da Austrália que Medicina alternativa, que teve né? o diagnóstico de um lipossarcoma, tinha sido proposto para ela fazer uma amputação do braço, ela não aceitou e foi atrás da medicina alternativa. E uma história de uma blogueira lá que Que inventou que inventava tinha um mentira. câncer terminal para conseguir ter uma série de seguidores. E, inclusive, criou umas receitas de dietas que poderiam curar o câncer, que ela tinha feito para curar o câncer, e com isso vendia essas dietas. Tinha, inclusive, um aplicativo que a Apple tinha, inclusive, incorporado para poder utilizar isso, e aí nisso vai essa história Uhum. toda, né? Então, Eu lembro que as pessoas geralmente, quando ela tem um diagnóstico, a primeira coisa que elas costumam fazer é ir na internet, né? Para é o poder. Dr. É o Google. Dr. Google. E aí foi uma coisa que realmente eu não quis saber. Em nenhum momento eu quis saber o Prognóstico. prognóstico da saúde, da doença ali, né? Porque na internet tem muita coisa que é verdadeira e coisa que não é. E ali eu não ia saber filtrar. Então, eu nunca dei importância para poder fazer, né? Ir atrás de internet para poder saber sobre aquela doença. Você achou Porque que... isso poderia estar mexendo até com o meu emocional, né? Me desmotivar para poder, né, ter a minha cura, fazer o meu tratamento. Então, eu não quis realmente fazer. Eu acho que as pessoas não deveriam estar indo para esse caminho aí, né? De
ir atrás da internet para poder ir em busca de... Eu acho que as pessoas, os pacientes têm que, de fato, procurar uma equipe médica assistente Isso. e acreditar nela. E se todas as dúvidas que tiver, perguntar ao médico, à equipe médica assistente, né? Inclusive, às vezes, se achar que deve, procurar até outro médico, pedir uma segunda opinião, isso não tem problema nenhum, mas procurar as pessoas que estão, de fato, tratando Isso. da doença e não ir atrás da internet, que muitas vezes atrapalha tudo isso, né? Mas como é que foi o pós-operatório dessa primeira... Só antes Foi disso, difícil. a citorredução, ó, Ana Carla, na primeira citorredução cirúrgica com HIPEC, que foi no dia do aniversário 24 De abril. de abril de 2018, ela tinha um índice de câncer peritoneal de 19. O índice de câncer peritoneal é o quanto a gente quantifica a quantidade de doença peritoneal que o paciente tem. E vai de 0 a 39. Ela tinha 19, que é considerado um índice de câncer peritoneal né, de médio para muito, né? Mas em se tratando de mesotelioma, o primeiro procedimento que a gente fez uma técnica de ressecção total do peritônio. Então, o que eu fiz? Eu tirei todo o peritônio parietal. O que é isso? Tirei todo o peritônio que cobre a cavidade abdominal. Porque, como era uma doença do peritônio, a gente tinha que tirar não só o que estava doente, mas tinha que tirar todo o peritônio, né? Então, tiramos todo o peritônio da cavidade abdominal, né? Então, isso é uma cirurgia bastante extensa. A gente fez uma esterectomia, fez uma retossigmoidectomia, tirou um segmento de intestino, teve que tirar também doença que estava no diafragma. Foi uma cirurgia extensa, né? E o pós-operatório... Foi difícil, foi complicado, né? Tive algumas idas para o hospital também, que até adaptar o corpo, se adaptar, né, àquela nova realidade, foi um pouquinho difícil, não foi fácil, não. Eu acho que a gente tem que Foi deixar... mais difícil a primeira do que a segunda. A segunda foi mais tranquila, mas a primeira foi bem difícil. Ela está falando da segunda porque a gente fez a primeira citorredução com HIPEC, então a gente fez uma peritonectomia total, tiramos o peritônio todo, né, da cavidade abdominal dela, então foi uma cirurgia mais extensa por conta disso, e ela tinha mais doença peritoneal também. Depois disso você fez quimioterapia sistêmica, não foi? Sim, foram 6 sessões. Marcos Lira acompanhou, fez a quimioterapia, isso em 2018, e aí a gente ficou um tempo sem... Fiquei... Ia fazer 3 anos. Foi em 2018, não foi? Porque a outra cirurgia foi em 2021, né? 18, 19, 20, foi 3 anos. Você ficou 3 anos... 3 anos. Sem doença, sem doença, bem. Aí começaram as dores novamente, né? As dores abdominais. E aí a gente já fica mais alerta, né? Foi quando eu liguei pro senhor e falei, ó, tô sentindo dor de novo. E aí o senhor pediu pra eu ir direto pro hospital pra gente fazer o exame. A segunda vez do diagnóstico, pra mim, foi difícil. Imagina. A primeira não foi. A primeira, como você falou, foi um alívio. Foi um alívio. Mas a segunda, ali, realmente o chão abriu pra mim. Porque depois de 3 anos, você sem doença, e aí você volta a sentir dor, e nesse momento, né, como mesotelioma é uma doença rara, né, eu fui conversar até falei isso para você, com especialistas que tratam, que têm os maiores números de casos de mesotelioma no mundo, né. Eu participo de uma sociedade internacional que é chamada de PSOGI, né, Peritoneal Surface International Group, Oncology Group, PSOGI, enfim, é um termo em inglês para uma sociedade que eu sou membro de uma executiva, que são 15 pessoas, e a gente tem acesso às pessoas, né, às pessoas que trabalham, que publicam bastante. E quando a gente identificou essa recidiva, eu procurei o maior especialista em mesotelioma no mundo, né? E consultei ele, falei, olha, eu estou com uma paciente jovem, que a gente fez uma citorredução completa, uma peritonectomia total, né? Ela ficou 3 anos, né, com citorredução com HIPEC, ela ficou 3 anos bem, agora recidivou. E aí ele me falou, olha, Cláudio, a gente não faz segunda citorredução com HIPEC para mesotelioma depois de ter feito uma peritonectomia total, por conta das aderências. É uma chance só, se não deu, não deu. Mas é que tá, não tinha como olhar para você e falar que não dá. Eu até lhe falei isso, você se lembra? Eu falei, olha, eu consultei, o pessoal falou que não dá mais, mas eu estou disposto a fazer, né?
É por isso que eu disse a você que você não desistiu de mim, né? Verdade. Não desistiu mesmo, não tinha como É. desistir, né? E eu falei, e eu acho que a sinceridade é algo muito importante, Sim. entendeu? Até para a gente ter a noção das nossas limitações, né? Então eu falo, olha, eu conversei com uma pessoa que mais entende e falou que é um tiro só, não dá para dar outro, mas é uma doença que quimioterapia não resolve, o que resolve é citorredução com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, eu estou disposto a fazer, né? E Uhum. aí você falou o quê? Vambora. É, Vamos. vamos. É, Onde tem uma chance, a gente tem que agarrar, é. né? Não pode deixar passar, não. Foi isso que a gente fez. A gente agarrou a chance, fomos e fizemos a segunda citorredução cirúrgica com a IPEC. Isso em 2021. Ainda era considerado como um tratamento experimental. Então imagine, né? O cirurgião que está fazendo uma cirurgia experimental pela primeira vez, faz pela segunda vez. De novo a gente teve que judicializar para conseguir, né? Quebrando regras, né, doutor? Quebrando regras. E aí fomos, fizemos. Nessa segunda, seu índice de câncer peritoneal era de 11. Na primeira era 19, essa era de 11. Então, apesar de ter sido uma cirurgia tecnicamente complexa, por causa das aderências, né? Porque Uhum. quando você tira o peritônio, ele tem finalidade de revestir toda a parte abdominal interna e também tem que é o peritônio parietal e tem o peritônio visceral, que é a membrana que cobre todos os órgãos internos. Todos os órgãos internos são cobertos por essa membrana. Né? Então, na sua cirurgia primeira, a gente retirou todo o peritônio parietal. Não dá para tirar o peritônio dos órgãos, porque não dá para você fazer isso. Quando você vai tirar o peritônio mesmo do intestino, você acaba tendo muitas vezes que retirar o intestino. Então, e o peritônio ele serve para lubrificar o abdômen e para evitar as aderências, né? Uhum. Uma das finalidades. Então, quando você tira, fica tudo muito aderido. Então, foi tecnicamente muito difícil para ter que desfazer as aderências todas, mas você não tinha tanta doença como na primeira. Mas aí conseguimos de novo retirar tudo, fizemos a quimioterapia hipertérmica. E aí nessa segunda você disse que o pós-operatório foi Foi melhor. mais tranquilo. Engraçado que a quimioterapia da segunda fase foi mais difícil do que a primeira fase. Ah, sim, a quimioterapia Eu acho que depois. inverteu, né? A primeira cirurgia foi difícil, o pós-operatório também foi mais difícil, né? Porque tudo novo, né? O corpo se reacostumar ali, né? Porém, a quimioterapia não foi tão complicada assim, mas já na segunda foi mais. Você fez quantas sessões de Foram quimioterapia? mais 6 sessões, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí estamos caminhando aí para o 4º ano já Quarto sendo ano. Quarto ano. E retiramos o portocate, né? tira. O catéter para quimioterapia. Eu acho Oh, que a retirada do portocate é um marco importante, né? Não é? é verdade, Que quando a gente fala, tira, olha, não vou precisar mais dele. com certeza. Né? Ai, foi muito bom, foi muito bom. E, Porque enquanto tá ali, a gente fica, né, com aquele e quando você pega, não, o receio. portocate é um catéter que se coloca para poder fazer a quimioterapia. Então, é um acesso para a veia e que fica com reservatório embaixo da pele, né, para não ter que ficar furando, né, o braço para ficar pegando veia. Então, você vai lá com a agulhazinha em cima desse Hum. reservatório que fica no subcutâneo, né, é mais ou menos o diâmetro de uma moeda assim de. E não usa mais moeda hoje em dia, né? É. Mas não é muito grande, fica embaixo do subcutâneo. E você vai com a agulhazinha lá e funciona e É. faz. Eu acho que para quimioterapia ajuda muito, né? Ajuda, mas em relação a isso foi É, tranquilo. Mas eu falo assim, os efeitos colaterais da segunda, da segunda aí quimio já foi, foi né? mais difícil, mas É. Mas o que acontece é que quando você não está fazendo quimioterapia, de vez em quando você bota a mão aqui, sente o portocate e lembra de tudo que você lembra passou. tudo. E é uma É. lembrança que é dura, né? É dura, ao mesmo tempo é um alívio, né? A gente sabe que já passou por aquela fase ali, né? Mas é bom para lembrar a gente também, É. dar mais valor à vida, Quando você às estava nessa pessoas. situação toda, né? Você fez a primeira, né? Olha, você falou que quando você teve o diagnóstico, um câncer do peritônio, você ficou aliviada porque estava há 2 anos esperando o diagnóstico e não tinha. Sim, Quando se falou da citorredução cirúrgica com quimioterapia hipertérmica, você também ficou um pouco aliviado, falou pelo menos tem algo para tem ser algo para feito ser para mim, feito. porque outros tinham falado que não tinha mais o que Diante fazer. de uma doença tão grave, né, É, tão rara, e que não tinha tanto,
tantos casos assim, né, É. para poder Uhum. ter como base, mas eu me senti aliviada realmente. Mas nesse processo, alguém lhe propôs algo fora do tradicional de tratamento? Não, 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 Em algum momento você pensou em não, largar o tratamento e falar, não, não, absolutamente. Ao contrário, eu queria terminar logo aquilo ali. O que precisasse ser feito, eu iria fazer. e o que é que você acha que te trouxe força nesse processo todo? Meus filhos, é por Você eles, tem quantos filhos? 2. Você deve estar grande já, né? Um de 11 e um de 21 agora, É. por eles. Mas na época o menorzinho tava fazendo 3 anos, Na primeira cirurgia na aniversário dele, né? primeira, e o outro ia fazer 15 anos, É. então Mas, e nesse processo todo? Você teve medo de achar que não ia dar certo? Teve medo de achar, olha, não, em nenhum momento eu fiquei com medo de não dar certo, teve medo de porque morrer? não, não. Não era o medo da morte. Como eu estava com meu filho com 3 anos, né, na época, eu ficava com medo de deixar ele, né, sem uma mãe, mas não medo da morte. Medo da morte eu não tenho, Você não tinha tenho. o medo que você tinha era da falta que você ia fazer para os seus Isso, filhos. isso, né, um de 3 anos, o outro em plena adolescência, 14, 15 anos, né, sem a presença da feminina ali, da mãe ali. Fale um pouquinho do seu marido, de Adelmo. Ah, ali é meu braço, minha perna, minha Casaria de novo cabeça. com ele? Que pergunta, né? 1000 vezes. Ali é meu anjo da guarda, ali é tudo pra mim. Ele sempre presente, todas as consultas, todo o Ali, tratamento. Realmente ele. É, ali é o mas, meu amor. que coisa maravilhosa. Agora, e eu estava perguntando a você se você tinha alguma fotografia Não, dessa época para a gente poder botar no podcast. Você falou não que não. tenho, porque eu acho que essas coisas a gente tem que deixar pra trás, olhar sempre pra frente, sabe? É olhar o futuro, o presente, na verdade, é o presente, dar importância pro presente e caminhar pro futuro. Passado já passou. O nome mesmo já tá dizendo, é passado. É passado. Então, Então, 2021, a gente está em 2025, você tem 4 anos, né? é, Desde a última, desde a segunda redução cirúrgica com é. quimioterapia hipertérmica e quimioterapia sistêmica e está sem doença. É muito importante também dizer, doutor Cláudio, que além de os bons médicos, boa assistência médica, né, os tratamentos, eu acho que o nosso psicológico também tem que estar bom, né? É, a gente encarar a doença também de uma forma positiva, porque a doença, ela vem mostrar algo pra gente, que a gente precisava acordar, algo interno. E você começa a dar valor para as pequenas coisas. Você começa a dar valor para as pessoas que estão ao seu redor e encarar realmente como uma forma positiva, o lado positivo da doença, sabe? E não perder a fé, nunca acreditar que vai dar certo, e não desistir. É. Eu me lembro bem quando a gente estava falando da segunda situação com o HIPEC. E eu lhe colocando todos os poréns. Eu me lembro que foi um momento muito difícil ali. Eu lembro que você estava com seu marido né? E foi Meu braço direito, é, esquerdo, é. porque se não Presente tivesse sempre. ali, É, nossa, era a minha presente, sombra. presente, Ainda é, até hoje. presente sempre. E eu me lembro que ali foi um momento assim. E eu falei: olha, né, o que a gente tem, eu estou disposto. E aí você falou: vamos em frente. Então eu acho que essa sua. Acho que com tudo isso que você passou, você tinha força para seguir no que pode ser feito. É, Eu não tinha como lhe garantir resultado. O primeiro procedimento ele deixou 3 anos bem, né? E eu falei isso para você. Eu falei, vamos fazer de novo. Você vai passar por uma situação com quimioterapia hipertérmica, aquele pós-operatório que você já conhece. Não tenho como lhe garantir, né? Mas já estamos 4 anos aí, está muito bem. E, e como é que é a sua qualidade de vida hoje? ah,
melhor do que antes. Melhor do que antes. Nossa, eu faço tudo, eu preciso ainda, né, me controlar em certos alimentos, assim, mas tá Tem alguma ótimo. coisa que você deixa de fazer por causa do tratamento que você teve? Nada, nada, Você nada. toma alguma medicação para dor, alguma coisa? Não, nada. Não tomo nada. Nada, 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 nada. É bem que eu falei que um dia a gente ia dar risada, Né? né? Não foi um ano depois, mas foi o quê? Desde 18, 19, 20, 21, diga aí, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. tem 7 7 anos. anos. 7 anos. 7 anos desde a primeiro tratamento. A gente, Só agradecer. pois é. Só agradecer. Eu que agradeço a sua confiança, né? Que você sempre confiou, né? É muito importante também que os médicos passem essa segurança para o paciente, né? Que dê confiança a eles, que dê uma esperança para ele. Claro, tudo sem mentiras, né? Sem fantasiar, Sem né? expectativas que não têm como ser Isso. cumpridas, né? Mas com uma positividade, eu acho que é importante isso também. Isso o senhor soube fazer e acho que contribuiu muito também para minha recuperação e para poder encarar essa doença. Me ajudou muito. É. E que recado você passa para alguém que está passando por uma situação como a sua? Quando o senhor me chamou para fazer esse podcast, eu pensei assim: se eu conseguir, pelo menos, ajudar uma pessoa que esteja passando nesse momento, pelo que eu já passei, para mim já vai ser válido. Então, não desista, tenha fé, acredite em você, acredite nos seus médicos, acredite em Deus, que tudo vai ser da maneira certa que tem que ser. Tudo vai dar certo. Pensamento positivo sempre. Pois é, obrigado, viu, por ter aceitado, por ter vindo aqui falar. Imagina, obrigada a você.